Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje sobre dietas para emagrecer. Comer de 3 em 3 horas ou fazer o tal do jejum intermitente? Como é que funciona isso, hein? A Aline Oliveira vai mostrar pra gente agora a Lélia, que fez essa dieta do jejum intermitente e conseguiu perder 16 quilos. Vamos ver. O trabalho na Lan House é tranquilo, mas ainda assim a Lélia tinha dificuldade para enfrentar a rotina quando pesava 16 quilos a mais. Eu estava com a saúde muito prejudicada por conta da obesidade, a pressão alta, diabetes, todo dia era uma dor diferente, tinha dificuldade para fazer atividades comuns do dia a dia. Assim, foi N coisas que me motivaram a querer mudar. Depois de 4 semanas praticamente sem consumir carboidrato, a Lélia decidiu adotar a dieta do jejum de 18 horas. No início do dia, tomava apenas água, dispensava o café da manhã, aí depois só almoçava e jantava. Ela disse que o resultado deu tão certo que passou para o jejum de 24 horas, ou seja, avançou um pouco mais na dieta. Em alguns dias, ela come uma única vez, na hora do almoço. Imagine aí almoçar hoje e só comer novamente amanhã no mesmo horário. E tem mais um detalhe. A Lélia tirou os carboidratos do prato e aumentou o consumo de proteínas e gorduras. Ela garante que encara essa dieta de forma tranquila e que assim está conseguindo emagrecer. Você tem que respeitar o seu corpo, o limite do seu corpo. Se você sentir fome, você tem que comer. Mas geralmente quando você já está umas 4, 5 semanas nessa dieta, você sente menos fome. Fazer a dieta do jejum intermitente sem um acompanhamento profissional pode trazer riscos para a saúde. Depende muito da individualidade metabólica, né? Não são todos os pacientes que conseguem isso. O paciente ele pode ter uma hipotensão, hipoglicemia, vai ter o desmaio, ele pode ter a cefaleia, próprio o mal-estar, né? A náusea, isso tudo pode acontecer. Bom, para a gente começar a nossa discussão sobre esse assunto, primeiro a gente tem que estabelecer as diferenças aqui, como o doutor Bruno bem lembrou. Uma coisa é comer 3 refeições por dia, outra coisa é ficar, às vezes, 24 horas, um dia inteiro sem comer, como a Lélia está fazendo, com acompanhamento médico, que a gente já mostrou na reportagem, que é super importante. Porque tem gente que não consegue ficar 24 horas por dia, tem gente que tem até a recomendação de não ficar, certo? 24 horas sem comer. Com certeza. Esse é uma dieta muito específica, que serve em casos muito específicos, que ainda precisa ser melhor estudada. A gente não tem grandes estudos de longo prazo para saber realmente o que acontece com as pessoas depois de muitos anos, né? Pode emagrecer no começo, será que isso vai ser mantido, né? Não é algo proibido, mas sempre com orientação médica, porque as pessoas às vezes confundem jejum intermitente com culpa e privação. Por exemplo, eu fui numa festa, ontem comi tudo e aí então eu vou ficar um dia inteiro sem comer que eu tô fazendo jejum intermitente. Não, isso é outra coisa. Isso é perigoso? É perigoso porque pode levar a um transtorno alimentar, você pode ter falta de nutrientes, pode passar mal, uma série de razões, porque isso é algo que você está fazendo como uma tentativa de livrar uma culpa de algo que você comeu em excesso. Pagar pelos pecados, Tem muita gente assim que faz isso e isso não é recomendado. Então, jejum intermitente, se for fazer, é sempre com orientação médica e em casos muito específicos, não é a regra. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. A Cláudia quer saber, doutor Bruno, a ansiedade me atrapalha no emagrecimento. Tem alguma dieta que ajuda nesse problema? Cláudia, não é só você que passa por isso não, né? A gente já falou aqui recentemente no Bem-Estar que o Brasil tem cada vez mais número de ansiosos, né? De ansiosos, está crescendo muito, cada vez mais pessoas ansiosas aqui. Olha, é muito difícil responder sua pergunta com só dizendo que é ansiedade, né? Porque a ansiedade tem vários aspectos da ansiedade, enfim, podem ser transtornos ansiosos que muitas vezes precisam de medicação, né? Então tem que ver caso a caso. Inclusive, quando nós estamos falando aqui de perda de peso, a gente tem que lembrar que pessoas obesas podem também ter indicação de remédio para emagrecer. Né? Pode até ser o seu caso, de diminuir a ansiedade. Alguns remédios ajudam a controlar essa ansiedade. Alguns remédios ajudam a controlar a ansiedade, alguns remédios ajudam a controlar a fome. Então, até em quem estiver em uso de remédio, faz menos sentido ainda a gente querer fracionar demais a refeição. Por quê? Porque o remédio, de alguma maneira, faz com que você não tenha fome, que você consiga ficar mais tempo sem comer. Se você se obriga a comer nos intervalos, você está fazendo o efeito oposto do remédio. Aí não faz sentido nenhum. A Jéssica tem mais pergunta, Lara. Olha só o que ela quer saber.
Existe alguma fruta proibida na dieta? Algum suco proibido? E refrigerante zero? Pode? Para começar a responder essa pergunta, Lara, eu queria ressaltar essa história, né? Sempre que a gente pensa em dieta, a gente já usa essa palavra proibido, né? Pois é. É triste isso, né? E, na verdade, não existe alimento bom ou ruim, proibido ou permitido. Tudo pode fazer parte da nossa alimentação se a gente tem uma alimentação equilibrada e se a gente tiver moderação nessa alimentação. É importante ressaltar que restringir demais ou proibir alguns alimentos pode causar algum tipo de descontrole depois. E a gente tem muito medo dessas dietas muito restritivas, dessas restrições alimentares severas, porque o que a gente vê em pesquisas é que normalmente os estudos de curto prazo, e quando eu falo de curto prazo eu falo de 6 meses a 1 ano, os resultados podem ser bons até. Só que nos estudos de longo prazo, quando a gente acompanha a população que faz restrição severa por 2 a 5 anos, por exemplo, normalmente existe um ganho de peso de novo, às vezes superior ao peso que perdeu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com restrições alimentares severas e tentar adequar a nossa alimentação, o nosso hábito, que a gente já faz, para ter uma alimentação mais equilibrada, para ter hábitos mais saudáveis, sem mudar demais a nossa rotina e o nosso hábito. Só para não deixar ela sem resposta, qual seria a fruta mais calórica que a gente tem? Existem frutas calóricas, como, por exemplo, o abacate, a manga, mas são frutas que são ricas em outros nutrientes. Por exemplo, o abacate tem gorduras monoinsaturadas. São boas. São coração, muito boas para para circulação, são anti-inflamatórias, tem antioxidantes também importantes para o nosso organismo. Então, é moderar. A gente pode comer de tudo. Pode comer o abacate, pode comer a manga, pode comer a uva, né, que é um pouquinho mais doce, a banana também. Então, não tem restrição. O mais importante é alternar. Né? Se você comer uma fruta de manhã, come outra à tarde, até para variar os nutrientes que essa fruta vai ter. Ela perguntou de refrigerante zero. Tem muita gente que refrigerante zero acha que pode à vontade na dieta. Pode mesmo? Porque não tem caloria. É importante sempre moderar, porque uma coisa que pode acontecer é o refrigerante substituir um alimento mais nutritivo, né? Então você deixa de comer um alimento mais nutritivo, um iogurte, uma fruta, por exemplo, que pode trazer outros nutrientes juntos para tomar o refrigerante zero pensando na restrição calórica, né? Ele pode complementar um de outro como um alimento que vai dar prazer para você, né? Mas não precisa estar todo dia na sua alimentação, né? Nem é indicado. Né? A moderação é sempre muito importante. Marcos Paulo tem dúvida também. Vamos ver a dúvida dele, qual é? Gostaria de saber como funciona a refeição para as crianças. Também deve ser de 3 em 3 horas. Primeiro, eu vou perguntar para o doutor Bruno. As crianças têm uma regulação da fome melhor que a nossa? Elas sabem mais quando elas estão com fome do que a gente? Que elas estão menos influenciadas por essas coisas ou não? Eu acho que depende da idade da criança que você está falando também, né? Lógico que crianças, enfim, recém-nascidos, bebês, têm um perfil de fome completamente diferente do nosso. Elas precisam comer mais vezes. Conforme a criança vai envelhecendo, ela vai pegando muito a cultura dos pais, né? O que os pais fazem, essa questão de doce, de você ter essas opções em casa. Então, acho que tudo que a gente está, para crianças um pouco mais velhas, tudo que a gente está falando vale também. Quer dizer, saber montar melhor a alimentação dessas crianças. Se elas ficam muito tempo sem comer, elas ficam bem? Então, você não precisa obrigatoriamente dar um pãozinho no meio da manhã, por exemplo. Não, deixa ela pedir, vamos ver como é que as coisas vão. É lógico que também criança muitas vezes pede muito doce, aí você tem que segurar, né? Mas o problema é a gente dar muita comida para a criança, sendo que ela nem tem fome. E aí isso vai virar um hábito e ela nunca mais vai perder para o resto da vida. Além disso, o que pode acontecer também é da gente dar lanchinhos intermediários e a criança não comer bem na refeição principal também. Então, se a gente fica substituindo, e é muito comum, né? A mãe fala, a criança não come na hora do almoço, então eu vou dar um lanchinho mais reforçado, não vai comer na hora do jantar também. Então, é importante a gente conseguir balancear isso.